Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de março de 2025. Os Estados Unidos da América não são mais aliados da Ucrânia e da Europa. A recente emboscada, o ataque que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi alvo pelo presidente Trump e pelo vice-presidente Vance, acho que foi uma luz para a Ucrânia, mas não só para a Ucrânia, mas para a Europa. Por que eu digo isso? Porque a ficha caiu. Talvez para a Europa não tenha caído tanto, que eles ainda querem se referir, o próprio Zelensky, né, aos Estados Unidos ainda como aliados. Mas talvez eles façam isso por cautela, porque na realidade aquele foi o momento de ruptura. A partir daquele momento, os Estados Unidos da América não são mais aliados, nem da Ucrânia, tampouco da Europa. De fato, após esse confronto no lindo Salão Oval, como ele referiu-se esses dias, o presidente dos Estados Unidos, o meu lindo Salão Oval, os eventos de suspensão de armas e suporte de inteligência dos Estados Unidos para a Ucrânia aconteceram em função daquele evento. É uma espécie de vingança de que eles não conseguiram derrotar o Zelensky, derrotar a Ucrânia, porque derrotar o Zelensky significa derrotar a Ucrânia. E também acho que há temores bem fundamentados de que Trump possa realmente estar do outro lado. Eu tenho falado algumas vezes, chamado de agente ativo do Putin, mas ele age como se estivesse de fato do outro lado, né? Ele está com o agressor, aquele que invadiu a Ucrânia e quer invadir e destruir a Europa. O ataque de Vance e Trump contra Zelensky não deveria ter deixado dúvidas de que a Europa está sozinha contra a ameaça russa. E assim como o memorando de Budapeste, que supostamente deu garantias de segurança à Ucrânia, não valeu nem o papel em que estava escrito. A cláusula de defesa mútua do artigo 5 da OTAN parece ser também, poderá ser alguma coisa inútil, né? Tendo em vista esse tipo de postura dos Estados Unidos da América, que ainda são membros da OTAN. Eu acho que a maior crise de segurança existencial que a Europa enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. Ou antes, talvez, finalmente, isso força a Europa a agir. E esta semana vimos atividades em várias frentes, incluindo o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, mas faz parte da Europa, é claro, geograficamente. O próprio Reino Unido liderando esforços para se chegar a um plano de paz europeu-ucraniano para acabar com a guerra na Ucrânia, para ajudar a aliviar o risco de uma paz ruim imposta pela Rússia e pelos Estados Unidos da América. Esses dois países se uniram para impor, na realidade, não uma paz justa, mas uma capitulação da Ucrânia. Também vimos a Europa finalmente mostrar o dedo e anunciar um novo e enorme programa de financiamento para a produção de armas, no valor de muitas centenas de bilhões de euros, ou seja, 800 bilhões de euros, né? A resposta óbvia é porque a Europa não fez nada nos últimos 3 anos, ou mesmo antes disso. No antigo governo, no primeiro governo do Donald Trump, ele criticou e brigou com a Europa e deu de dedo nos dirigentes europeus que não fizeram nada. Porque agora a ameaça da Rússia está cristalizada, né? Esse é o fato está posto. Interpretar mal a Rússia, até mesmo apaziguá-la, antes da invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, foi ruim o suficiente, mas a Europa ficar de braços cruzados e não fazer nada para garantir a sua própria segurança nos últimos 3 anos é certamente negativo. Não foi nada bom isso aí, né? Mas chegamos onde estamos, né? A Europa está finalmente entrando em ação. Como eu sempre digo, antes tarde do que nunca.
O problema para a Europa, no entanto, é que, embora os pilares de financiamento de rearmamento europeu estejam em vigor, levará tempo para construir fábricas, para desenvolver capacidade de defesa real no campo. Esse é um tempo que a Europa não tem. A ameaça da Rússia é agora, embora que eu ache também que a Rússia, pelo desgaste que ela sofreu na Ucrânia, ela não teria condições de invadir a Europa. Muitos falam, não, a Europa não tem exército. Ela tem exército, e ela tem esse exército que está lá, apesar de menor, ele é um exército bem postado tecnologicamente, com uma tecnologia bem melhor que a tecnologia da Rússia, né? Então, mas embora em 5 anos a ameaça da Rússia poderá ser extrema, embora que eu acho que 5 anos é muito pouco, talvez em 10 anos. Aí sim a ameaça da Rússia vai ser muito forte, porque eles vão parar a guerra, vão fazer ou cessar fogo, vão se rearmar até os dentes e vão ameaçar novamente a Europa, talvez até invadindo um outro país que fazia parte da cortina de ferro. O problema para a Europa, porém, é que, embora os pilares financeiros do rearmamento europeu estejam estabelecidos, levará tempo, né, como eu disse, para reconstruir. E a Europa, então, tem duas esperanças aqui. Primeiro, que o governo Trump continuará a vender armas para a Europa e para a Ucrânia. Claramente, a Europa vai gastar mais em defesa, digamos, passando de 400 bilhões por ano para para os 800 bilhões, né, de euros, em um horizonte de 5 anos, e depois para 1 trilhão provavelmente. No curto prazo, ou tá 1 trilhão e 200 talvez, esse seja o número final, né? No curto prazo, a única fonte hoje de produção em arma que tem condições de fornecer bastante armamento são os Estados Unidos da América. Digamos que a Europa se comprometa a gastar mais de 100 bilhões por ano na próxima década comprando kits dos Estados Unidos da América. Pense nos kits de armamento, né? Pense nos empregos para Trump vender para o seu eleitorado da MAGA, né? Será que isso ele vai inclusive abranger mais um eleitorado americano? Vai gerar muitos empregos, vai gerar riqueza para a nação. Talvez alguns de vocês não sabem que a MAGA, eu já citei alguns outros trabalhos, mas na realidade a MAGA é aquela parte do Partido Republicano que apoia ele, Make America Great Again, aquela frase, o slogan dele de campanha. Então, esse é o MAGA, né? Que faz parte lá o Elon Musk, o Vance, o próprio Trump, mas também a população que o apoia. Segundo, que a Ucrânia resista o máximo possível contra a Rússia. A Europa precisa disso. A Ucrânia tem atualmente o segundo maior exército da Europa, 900 mil soldados, ou melhor, 900 mil militares em armas, e provou ser capaz de conter a Rússia contra probabilidades esmagadoras. Enquanto isso, desenvolveu uma indústria de armas em larga escala, agora produzindo cerca de 40% das suas próprias necessidades de armas. Ou seja, a Ucrânia, muito rapidamente, ela conseguiu já 40% ela está produzindo do que ela necessita para gastar por ano no teatro de operações. A Ucrânia não só poderia manter a linha de frente contra a Rússia para permitir que a Europa se rearmasse a médio prazo, mas também poderia ajudar a fornecer armamento para o projeto do rearmamento europeu. Quanto mais tempo a Ucrânia resistir à Rússia, melhor para a Europa e melhor também para a Ucrânia, né? Tudo isso parece um plano. O problema é que ele pode não resistir ao teste do tempo. Primeiro, os Estados Unidos da América sinalizaram claramente que a principal prioridade é combater a ameaça da China. Os Estados Unidos da América estariam preparados para desviar a produção militar do seu foco na China para ajudar os europeus em sua defesa? Ainda há muito a sugerir que a mudança dos Estados Unidos para se aliar à Rússia, agora contra a China, reflete uma aversão fundamental, até mesmo ódio, à Europa e à União Europeia, em particular por parte do governo Trump e pelo menos os mais chegados do grupo MAGA, Vance, Rubio, entre outros, né? E agora eu acho o seguinte, será que de fato a Rússia vai se aliar com Trump contra a China? O Putin deve muito para a China nessa guerra. A China ajudou muito ele e a China sabe cobrar. Então acho que o Trump pode estar se enganando, o Putin deve estar enganando o Trump, achando que ele vai ajudá-lo na sua resistência contra a China. A União Europeia parece cair do lado errado das administrações Trump e Putin nas guerras culturais. Trump, Vance e
todo mundo do grupo MAGA querem destruir a Europa, pois desprezam seus valores centrais de democracia. Eles desprezam seus valores e respeito pelos direitos humanos e sua agenda socialmente liberal woke. Escreve woke, né, com W. W-O-K-E. Por que os Estados Unidos estariam a defender a Europa quando ela parece estar se aliando a Rússia, quando os Estados Unidos estão se aliando a Rússia contra a Europa? Segundo, a política de Trump sobre a guerra na Ucrânia parece agora ser presentear a Ucrânia a Putin. Talvez a Ucrânia seja o apelo de Putin aos Estados Unidos da América contra a China, mas talvez também esteja se voltando para outro lado, enquanto os Estados Unidos da América anexam a Groenlândia e o Canadá. Então é um quadro muito complexo, né? A equipe de Trump parece ter a intenção de impor uma paz ruim, russa à Ucrânia. Provavelmente isso significa nenhuma OTAN para a Ucrânia, nenhuma garantia de segurança para a Ucrânia. A Rússia mantém todo o território que ocupa atualmente e talvez resto do Donbass, Kherson e Zaporizhia, e vão forçar uma desmilitarização da Ucrânia, o que significa limites na capacidade da Ucrânia de se defender. Putin, quando se rearmar, pode entrar lá tranquilamente, matar todo mundo e tomar a Ucrânia. Será que é isso que Trump está planejando com Putin? Adicione também o que ele chama essa fantasia idiota de Putin de desnazificação, que para o Kremlin significa mudança de regime em Kiev. É isso que ele quer, mudar o regime e quer colocar um fantoche. Significa um novo governo em Kiev que seja receptivo aos interesses russos. Provavelmente essa última condição significará eleições presidenciais antecipadas, o que significa o levantamento antecipado da lei marcial e o fim da mobilização, e muito provavelmente significará o colapso das linhas de frente ucraniana, se isso acontecer. Ou seja, os ucranianos não podem deixar isso acontecer e têm que continuar com a guerra. E a Europa tem que continuar apoiando com dinheiro e com armamento que eles têm, e mesmo que eles produzam menos. Mas tem que suprir a necessidade que os ucranianos então, com certeza, conseguirão segurar essa horda criminosa russa. Os ucranianos verão a falta de garantias de segurança de Trump. Ele já disse que não vai dar, né? E o fim da mobilização como um sinal verde para o país. A paz provavelmente imposta pela Rússia e pelos Estados Unidos da América, o MAGA, né? Provavelmente acabará eles querem acabar com a soberania ucraniana e fazer o colapso econômico, social e político da Ucrânia. A Rússia tomará tudo, ocupará a Ucrânia não por meio de guerra, mas por meio da paz imposta por Donald Trump, o traidor da Ucrânia, o traidor da Europa. Para a Europa, o acima representa uma ameaça existencial. A Rússia capturará o enorme complexo industrial militar da Ucrânia e dobrará sua capacidade militar. A ameaça à Europa será imensa, muitas vezes maior do que a atual. Enquanto isso, milhões de ucranianos provavelmente votarão com os pés, mas já correndo para o Ocidente, para um exílio, né? Como refugiados, vão procurar refúgio. Isso só o que trará também problemas no outro lado, na Europa e nos países que eles forem, por causa da massa que eles vão receber. Embora que os primeiros milhões que eles receberam no início da guerra, parece que a maioria, 60% a 70%, já está acomodada em empregos naqueles países. E, segundo pesquisas, não pensam em voltar para a Ucrânia. Eles querem mais desarmonia social e política na Europa. É isso que quer Trump e Putin. Por isso verá a captura liberal. Eles vão capturar essa cultura anti-woke da Europa. Eles esperam eventualmente alinhar a Europa com os Estados Unidos da América e a Rússia contra a China. Mas quando o Trump pensa que usar a Rússia para isso, eu não acredito que a Rússia vá contra a China. As perspectivas são sombrias para a Europa, o que levanta a questão de por que a Europa não entendeu o óbvio de tanto tempo, ficando de braços cruzados em questões como a apreensão de ativos russos imobilizados para a Ucrânia. Demorou muito, né? Titubeou, vacilou. Isso foi muito ruim. A inação europeia pode muito bem ser a causa da sua própria queda. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a Europa. Que a Europa não caia e que a Ucrânia não caia. Paz e bem, paz para toda a humanidade.